Olha, fazia tempo que eu não via um ator mandar tão bem na atuação, no roteiro e na direção. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre A Verdadeira Dor, novo filme dirigido pelo Jesse Eisenberg. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Jesse Eisenberg, pessoal, você provavelmente vai pensar na hora em Zumbilândia, ou no Lex Luthor dele do Batman vs Superman, ou na grande performance dele como Mark Zuckerberg na rede social. Porém, dificilmente você pensaria que o Jesse Eisenberg é um diretor, e A Verdadeira Dor, na verdade, é o segundo filme dele nessa função. Ele estreou em 2022, se não me engano, com um filme chamado When You're Done Saving the World, que até onde eu sei é uma bomba, muita gente não gostou. Porém, o Jesse Eisenberg, né, acho que marcado aí pela imagem dele em comédias, naquele perfil bem fragilizado, meio inseguro, ele é um perfeito protagonista de Woody Allen, né, pela neurose e os traços que ele traz na atuação. Ele escreveu, durante a pandemia, uma espécie de reflexão. Ele considera isso um experimento, na verdade, né, pelo que eu vi numa entrevista. Ele não sabia que ia ser um roteiro, mas ele pensou nessa ideia das raízes judias dele, da família dele que vem da Polônia, dos sobreviventes de Holocausto, que acabam gerando famílias depois de uma imigração para os Estados Unidos, e ele ficou meio que nessa neurose de como que uma pessoa pode ser feliz sendo que existe toda essa questão trágica, horrível no passado delas, né? Brisas que acabam se transformando num roteiro, e eu acho que isso é muito identificável, é um processo criativo muito admirável de se olhar, e acaba dando origem a esse roteiro, A Verdadeira Dor, que acaba sendo uma produção original da Searchlight Pictures, com um apoio inesperado da Emma Stone. Eu gosto de ver que a turma do Zumbilândia continua andando junto, né? A Emma Stone é produtora do filme, e o Jesse Eisenberg prepara esse roteiro para que ele mesmo dirigisse. E tem um aspecto interessante que eu li também, pessoal, que como ele escreveu durante a pandemia o roteiro, ele usou imagens do Google Maps, o Street View, da Polônia, para conseguir entender as locações que ele poderia usar, que ele poderia colocar na história durante o tour que os personagens fazem. Então é uma produção muito modesta, ele custou 3 milhões de dólares e ele conseguiu se pagar fazendo 9 milhões nos Estados Unidos, então ele saiu no lucro. Traz o Kieran Culkin da série Succession, que ganhou o Emmy no ano passado pelo papel dele lá, que é formidável por sinal, e depois de locações aí em Nova York e na Polônia, filmagens de maio até junho de 2023 com uma equipe predominantemente polonesa, o resultado é uma das grandes surpresas da temporada, pessoal. Eu fui vendo diversos elogios, diversos prêmios, eu não tava botando tanta fé, pra ser sincero, acho que eu nem vi trailer dele, mas quando eu sentei pra assistir essa enxuta e direta narrativa de 85 minutos, eu vi aqui uma trifecta poderosa de atuação, roteiro e direção, tudo feito pelo Jesse Eisenberg. A história do filme segue David, vivido por Jesse Eisenberg, que parte em viagem para a Polônia com seu primo Benji, vivido por Kieran Culkin, onde investigam suas raízes judias e buscam pela última casa de sua avó, sobrevivente do Holocausto. A Verdadeira Dor é essencialmente um road movie, e é aquele road movie bem formulaico. Eu não digo isso como uma forma pejorativa, não, de forma alguma. É onde você tem dois perfis de personagens extremamente diferentes. Um deles é mais sério, mais introvertido, que é o Jesse Eisenberg, e o outro é o exato oposto. Ele é extrovertido, ele é irreverente, ele faz piadas o tempo inteiro, ele tem uma capacidade de sociabilização muito maior do que o Jesse Eisenberg, e você vai ver como que essas duas figuras vão se sair nas clássicas situações de road movie, né? Você vai acompanhar eles num avião, num trem, andando aí com um tour que vai levar eles para diversas passagens de locações para entender o passado dos judeus e toda a questão do Holocausto. Então é uma comédia, mas é também uma comédia com uma melancolia muito forte, porque a gente vai descobrindo ao longo da história que existem questões entre esses dois primos, né? E principalmente o fato de que o Benji tentou se matar durante um ponto da vida dele recentemente, e isso vai trazendo alguns atritos e diálogos entre os dois. Não é um filme muito analítico do ponto de vista estético, do ponto de vista de linguagem, apesar de eu achar que o Jesse Eisenberg, por mais que seja
um tipo de filme muito simples, consegue trazer um domínio de câmera, de enquadramento muito impressionante nos diálogos, nas paisagens, na forma como ele encontra monumentos e destaca a arquitetura durante algumas passagens e conversas, me deixou bem impressionado. Ele trabalhou com um diretor de fotografia polonês, que é o Michał Dymek, que, na verdade, isso me lembra um pouco o que o Spielberg fez na Lista de Schindler, que ele foi para a Polônia gravar o filme, conheceu o diretor de fotografia Janusz Kaminski, e aí eles continuaram trabalhando juntos para sempre, né? Não sei se o Jesse Eisenberg vai continuar essa parceria, eu espero que ele continue, porque, sabe, tem um toque tão simples, mas que é tão eficiente na ideia de que os personagens vão ter uma conversa mais íntima, mais calorosa, atrás de uma grande placa de neon vermelho num terraço, que garante uma coloração totalmente escarlate para a cena, né? Pode parecer óbvio, vermelho, sentimento, mas a gente vê tão pouco as pessoas usando cores num sentido de dramaturgia, de auxiliar a história, e de novo, esse é o tipo de filme onde a condução, os planos e a fotografia costumam ser muito simples, mas eu fiquei surpreso em ver como o Jesse Eisenberg consegue criar uma experiência que você vê que a fotografia toda é digital, não tem muita película ou grão, mas que é visualmente estimulante. É um filme inteligente nesse sentido. Porém, acho que o grande protagonista é o roteiro, os diálogos e as neuras e reflexões que você vai tendo ao longo da história são muito fortes, são surpreendentes também, ainda mais de como ele vai para a comédia, para o drama, para um pouco de tensão, quando a gente vai tendo informações novas dos personagens. Então, é um trabalho muito bem feito, é certamente um dos melhores roteiros da temporada, eu espero que o Jesse Eisenberg seja lembrado, e ele também, né, o próprio Jesse Eisenberg, apesar dele ter aquela mesma condução, aquela mesma personalidade em quase todos os filmes dele, faz isso perfeitamente bem. Eu gosto do pequeno detalhe do personagem dele usar a camisa de botão sempre fechada só no botão de cima. É um tique, um toquezinho de personagem que toda vez que você vê, parece que você conhece mais aquela pessoa. Então eu acho que ele faz isso muito bem. Porém, né, a gente só tá ouvindo falar do Kieran Culkin como Benji, que parece que é o grande favorito de coadjuvante da temporada, apesar dele ser um co-protagonista, né? Sempre tem dessas aí na temporada. Ele tá muito, muito bem mesmo, pessoal. E eu tinha uma suspeita de que seria só um repeteco do Roman dele do Succession, né? Quem assiste Succession sabe o que ele faz por lá. Porém, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei muito impressionado em como o personagem dele consegue ir de distintas emoções, de transformações no rosto dele mesmo, uma questão de segundos, sabe? Na reação dele para alguma história, em como ele conta alguma coisa, como ele compartilha alguma informação, é uma performance, assim, muito, muito forte. Eu fiquei realmente emocionado vendo o Kieran Culkin nesse filme e a própria interação que ele tem com o Jesse Eisenberg, assim, aquele tipo de dinâmica que a qualquer momento parece que esses dois podem sair no soco, mas que você fica realmente tocado toda vez que eles estão compartilhando um abraço, um baseado ou alguma história fofa que tem no passado deles, assim. É um filme absurdamente simples, pessoal. Ele é uma jornada. Você está vendo esse filme que é 100% diálogos, ele está sempre freneticamente trocando informações e palavras, então se não é muito sua praia de filme, talvez você não goste tanto. Eu até, né, marco aqui um momento muito interessante onde Jesse Eisenberg dá um break nos diálogos para acompanhar a visita do grupo num campo de concentração, e é uma cena bem forte, justamente pelo silêncio, né, porque você vem de uma narrativa totalmente repleta de diálogos, verborrágica ao extremo, e aquela cena inteira do campo de concentração, sem música, te impacta justamente porque você sente quase como se estivesse naquele lugar com aqueles personagens testemunhando o horror que eles estão vendo, né? Isso mostra o domínio do Jesse Eisenberg como diretor de uma forma muito simples, muito sutil também. Eu também gosto de como o Jesse Eisenberg faz a trilha sonora inteira do filme com releituras e variações de músicas do Chopin, né? A trilha sonora inteira de piano. Eu até fiquei me perguntando se era uma trilha original, mas é tudo releitura de Chopin, e eu acho que isso deu um toque muito delicado e até meio engraçadinho pro filme em alguns momentos. Eu fiquei realmente encantado com a verdadeira dor, pessoal. Eu acho que você vê que o Jesse Eisenberg tem total domínio do que ele quer fazer, de como ele quer fazer e das formas mais variadas como ele vai mostrar isso, né? Mais uma vez, esse tipo de filme não costuma ser tão amarradinho e tão bem resolvido visualmente. Pra A Verdadeira Dor, eu dou uma nota 8.
Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de A Verdadeira Dor. Ele vai chegar nos cinemas do Brasil em 31 de janeiro, então não percam esse daí porque vale a pena. E comentem aí também quem assiste Succession e por que é a melhor série dos últimos anos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.